Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira, mais uma vez aqui. E eu quero convidar você para cultuar ao Senhor junto comigo. Amém? E é uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade de nos reunirmos de forma online, em função da pandemia, mas mesmo assim apresentando um culto a Deus. É maravilhoso termos essa liberdade de cultuar ao Senhor e de podermos glorificar o nome dEle, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Deus é maravilhoso. Deus não se esqueceu de você. Deus continua cuidando de você no meio dessa crise, no meio de tantas dificuldades, no meio da escassez. Deus continua cuidando de você e da sua família. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele não se esqueceu de você. Eu quero iniciar fazendo uma leitura desse livro aqui, um capítulo desse livro, Recomece a Viver. É um livro que contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano, uma mensagem de fé, de esperança, de exortação, de edificação, para cada dia do ano. Eu recomendo esse livro para você que não tem o hábito de fazer um devocional, que tem uma certa dificuldade em interpretar a Bíblia. Nesse livro aqui eu compilei as mensagens Minuto com Deus, que eu faço junto com o meu filho, Gabriel Oliveira. Coloquei todas elas aqui, então as mensagens que você recebe aí diariamente estão aqui nesse livro. E você pode adquirir pelo site da editora UpBooks, que está na descrição deste vídeo, tá bom? E eu quero fazer a leitura do texto de hoje, do dia 7 de março, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. O título dessa mensagem é Uma Fé que nos faz prosseguir. Muitas coisas foram escritas sobre a fé na palavra de Deus. A carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É importante termos fé, porque todos os dias somos desafiados em alguma área da nossa vida. As pessoas costumam falar e se apropriar da fé somente quando estão diante de grandes problemas, de crises que não acabam, de enfermidades ou de tempestades que nos atingem de forma repentina. Tudo isso requer que tenhamos fé, é verdade. Paulo escreveu aos Coríntios que havia neles uma motivação constante, mesmo que estivessem longe do lar celestial, pois a fé que eles tinham fazia com que tirassem os olhos das circunstâncias e continuassem acreditando em dias melhores. Muitas vezes a fé que você tem, muitas vezes a nossa fé, a fé que Deus nos deu, será o único combustível que nos fará prosseguir. Amém? É importante termos fé para alcançarmos grandes conquistas, mas a fé também está relacionada às pequenas coisas,
as coisas cotidianas, as coisas do nosso dia a dia. Ela pode simplesmente nos dar força para levantarmos da cama, para começar um novo dia. Ela pode ser a motivação que nos impulsiona a irmos para o culto quando a gente não tem vontade, a continuar com a árdua tarefa de prosseguir com o nosso casamento. A fé pode nos ajudar a perseverar na faculdade, quando nós queremos trancar o nosso curso, quando nós queremos desistir do nosso curso. A fé que nós temos em Jesus, ela não somente nos remete à salvação e à vida eterna, mas por causa dessa certeza de que nós um dia iremos morar no céu, ela nos dá força para continuarmos prosseguindo na nossa caminhada. Aleluia! É só a gente imaginar Israel durante 40 anos no deserto. Não era fácil acordar todos os dias e retomar a jornada, mas havia uma promessa. Canaã esperava por eles. Da mesma maneira, nós também somos movidos por uma promessa. E o apóstolo Paulo diz que nós não pertencemos a este mundo. Por isso, pela fé, nós podemos vencer as tribulações que se colocam diante de nós, sejam elas grandes tribulações ou pequenas tribulações, porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Amém? Mensagem extraída do livro Recomece a Viver. Se você ainda não adquiriu o seu, você pode adquirir, você pode presentear alguém que você queira discipular, ou você mesmo, para ter o seu momento aí com Deus. Vamos orar diante dessa palavra, porque vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Talvez o que você tem visto nesses últimos dias são coisas terríveis, são notícias, são catástrofes, são notícias de morte, de enfermidades, de fechamento do comércio, de desemprego. E se nós fôssemos parar para percebermos no nosso coração, para sentirmos no nosso espírito tudo aquilo que estamos vendo, nós ficaríamos muito abatidos. Mas nós não podemos nos ater às circunstâncias, aquilo que nos cerca, aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós temos que viver pela fé. Existe uma promessa para nós e eu te convido a entregar a sua vida a Jesus e se firmar nessa promessa que Ele tem para você. A palavra do Senhor diz que os planos que Ele tem para nós são planos de paz, de um futuro abençoado. E você pode tomar posse dessa promessa hoje junto comigo. Eu quero convidar você, nesse momento inicial aqui do nosso culto, a orar, para que o Senhor continue cuidando da nossa vida, como eu falei. Ele tem cuidado de nós. Ainda que as notícias que estão diante dos nossos olhos sejam notícias que nos amedrontam, que nos atemorizem, mas há uma promessa contida na palavra de Deus a nosso respeito, de que o Senhor cuidaria de nós, de que nada nos faltaria, de que pessoas poderiam cair de um lado e do outro, mas que nós não seríamos atingidos. E é respaldado pela palavra de Deus que eu quero fazer essa oração junto com você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Somos gratos pela Tua palavra. Que essa palavra fortaleça esse irmão e essa irmã que tem vivido dias difíceis, que tem passado por um tempo de tribulação, um tempo de deserto, um tempo de adversidade. Mas que o Senhor possa ministrar nesse momento ao coração dele, ao coração dela, para que eles recebam uma fé que os torne inabaláveis, que sejam fortalecidos nesse momento
no seu espírito e que eles recebam força para continuar prosseguindo nessa jornada. Em nome de Jesus, abençoe a vida deles, abençoe a vida dessa família. Que cada um que está assistindo essa mensagem possa ter a sua fé revigorada, baseado nas tuas promessas, Pai. Porque nós cremos que a palavra do Senhor é verdadeira. Ela não é um livro de conto de fadas. Nós cremos que a Bíblia é a tua palavra revelada ao homem e nós cremos nas promessas que estão contidas nela. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.